quero repartir contigo nesta noite um pouco e falar um pouco sobre as mãos de Deus. As mãos de Deus. Esta é uma palavra que demonstra para nós como Deus cuida de nós. Tem uma canção mais antiga, muitos talvez não conheçam, mas tem uma canção que diz assim: Deus cuida de mim. Quem conhece essa canção? Muita gente conhece. Essa canção diz que Deus é quem cuida de nós. E ali diz que o lugar para nós sermos cuidados, Deus cuida de mim aonde? Lá diz, à sombra das tuas asas. Existe um lugar para a gente ser cuidado. E esse lugar é debaixo das asas, dos braços de Deus. É ali aquele lugar seguro, é aquele lugar aconchegante, é o colo de Deus. Esse lugar que Deus tem preparado para todo mundo. Às vezes você pode imaginar, não, mas Deus não está preocupado comigo. Deus tem tantas coisas para fazer, tem o mundo todo para se preocupar, tem tanta gente para Ele se preocupar, Ele nem está aí comigo. Às vezes você pode se sentir rejeitado, abandonado, maltratado pelas pessoas e falar, não, Deus não está nem aí comigo, Ele não se preocupa comigo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus deseja cuidar de cada um de nós. Amém? É o desejo dEle. Mas se nós não estivermos no lugar que Ele preparou para cuidar, Ele não vai poder cuidar. Eu e a minha esposa só conseguimos cuidar dos nossos filhos porque eles estavam dentro da nossa casa e junto de nós. Senão, não seria possível. No dia a dia, como poderíamos cuidar se não tivéssemos ali próximos? Mas esse cuidado é um cuidado que envolve um passo nosso na direção de Deus. Eu queria ler contigo um texto da palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui na projeção, Salmos 36, 7. Nesse Salmos diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. O salmista está dizendo, Deus, como é preciosa a tua benignidade. Deus, tu és benigno. Você sabe o que é uma pessoa benigna, o que é benignidade? É uma virtude na vida de alguém que tem prazer em fazer o bem. Uma pessoa que é inclinada em fazer o bem, uma pessoa que só quer fazer o bem. Isso é Deus, Deus é essa pessoa. Ele está sempre desejoso de fazer o bem, de fazer o melhor. Ele só quer e só pretende fazer o bem sobre todas as pessoas. Uma pessoa benigna. E essa bondade, benignidade que há na pessoa de Deus faz com que cada um de nós possamos ser atraídos para junto dele. E aí o salmista prossegue que os filhos dos homens se acolhem debaixo das tuas asas. O salmista está dizendo que são pessoas, filhos dos homens são pessoas, é gente. Não são anjos. Deus vive rodeado de anjos. Sim, existem muitos anjos ao redor de Deus, mas Deus deseja que debaixo das suas asas estejam acolhidos ali todos os que desejam ser cuidados por Ele. Deus deseja ter gente, muita gente, juntinho dEle. E nós precisamos, ao reconhecer que Deus é benigno, que Ele nos ama, que Ele tem o prazer em fazer o bem para nós, correr para a presença dEle, correr para junto dEle, estar junto dEle, porque ali é o lugar que Ele vai cuidar de nós. Mas nós vamos ver como isso pode acontecer de forma prática. Não foi só Deus. Salmos não fala somente desse lugar na presença de Deus, mas Jesus expressou também o mesmo sentimento. Jesus, olhando para Jerusalém, chegando próximo, avistando Jerusalém, Ele fez uma declaração. Mateus 23, 37 diz assim: Jesus,
se referindo às pessoas que moravam em Jerusalém, ele fez a declaração: Jerusalém, Jerusalém, expressou algo sobre a cidade. Um pouquinho à frente ele diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Você percebe aqui um sentimento de tristeza de Jesus. Jesus falando: eu me apresentei para reunir vocês debaixo das minhas asas, porque eu queria cuidar de vocês. Mas esse sentimento de tristeza faz com que Jesus suspire e fala: mas vocês não quiseram. Deus nunca vai obrigar ninguém a estar junto dele. Ele respeita a decisão de cada um. Muitas pessoas decidem buscar respostas para as suas situações difíceis, problemas, em outras fontes que não sejam Deus. Muitas pessoas decidem não correr à presença de Deus. E vão buscando e buscando, sendo enganados, achando que vão encontrar uma resposta. Mas quanto mais buscam, mais se decepcionam. Porque Deus é a fonte de tudo, amém? Em Deus encontramos tudo. A bondade dele é suficiente para alcançar todos nós. E o seu lugar está ali reservado. Às vezes você pode falar: não, mas é muita gente. Mas as asas, ou os braços de Deus são infinitos. Existe lugar ali para todo mundo. Eu tenho certeza que tem um lugar especial reservado para cada um de nós ali, com o nosso nome. E o nome de tantas e tantas pessoas que ainda não entenderam que é esse o lugar que elas devem estar para serem cuidadas por Deus. E nesse lugar, junto de Deus, nós podemos ser cuidados por Ele. Nós vamos até Deus, reconhecendo que Ele é benigno, dispostos a buscar o cuidado e a proteção dEle, e sabendo que Ele tem prazer em fazer isso. Isso que é mais precioso. Deus deseja fazer o bem, mas se não tiver ninguém ali para fazer, Ele não vai poder fazer. Quanto mais e mais pessoas forem conduzidas até este lugar na presença de Deus, estar ali junto, debaixo das suas asas, Ele vai acolher, vai proteger, vai suprir. Isso faz parte da essência de Deus. O amor de Deus é muito grande. Ele decidiu um dia acolher junto a si todas as pessoas. Ele olhou para cada um de nós, Ele olhou para a sua vida, para a minha vida, e falou: eu desejo que essa pessoa esteja junto comigo. Mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso tê-la comigo? Ele disse: eu sei como eu vou fazer isso. Eu vou comprar a vida dela. Eu vou comprar a vida de cada um. Assim eu terei direito de tê-los comigo. Quando você compra alguma coisa, o que você comprou é seu, sim ou não? Você leva para casa, você usa, você está com aquilo que você comprou, porque é seu. E aí Deus olhou para cada um e disse: eu vou comprar a sua vida. Mas quanto vale a nossa vida? Quanto você acha que vale a sua vida? Às vezes muitas pessoas podem achar que não tem valor nenhum. Podem achar porque são rejeitadas pelos homens, porque são humilhadas, porque estão sempre sofrendo, estão sempre ali numa situação de abandono. Se sentem desvalorizadas. E falam: ninguém dá valor para a minha vida. Ninguém olha para mim com amor. E sentem que não tem valor nenhum. Mas isso é uma grande mentira. Porque eu quero dizer qual é o valor que realmente você tem. Porque quando Deus decidiu comprar a sua vida, Ele olhou para você e disse: esta pessoa tem um alto valor para mim. Eu preciso pagar muito bem pela vida dela, porque ela vale muito. E às vezes você nem sabe qual é o valor que você tem, mas Deus sabe. E Deus atribuiu esse valor quando Ele decidiu comprar a sua vida pelo preço da vida do seu Filho Jesus.
Quanto que você acha que vale Jesus para Deus? Um filho amado, um filho especial. Deus olhou para Jesus e falou: você vale muito para mim, mas com o preço da sua vida, eu vou comprar cada um para mim. É isso que você vale para Deus. E se Deus comprou a sua vida, Ele deseja tê-lo junto dEle. E é por isso que vocês estão correndo para a presença de Deus, amém? Porque Ele comprou, Ele tem direito, Ele deu valor. E se você está correndo para junto dEle, Ele vai cuidar de você, amém? Nosso Deus é um Pai amoroso, um Pai perfeito, um Pai precioso, que quer cuidar de cada um dos seus filhos da melhor maneira possível. Nós que temos limitações, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus que não tem nenhuma limitação e é perfeito. Ele quer dar o melhor para cada um de nós. Ele quer cuidar dos seus filhos. O primeiro ponto que eu queria chamar a tua atenção é ver se você sabe como Deus cuida dos seus filhos. Você sabe como que Deus cuida dos seus filhos? Como que você acha que Deus cuida da sua vida? No dia a dia, de uma forma prática. Não temos experiências de ver Deus pessoalmente junto de nós, nos ajudando nas nossas dificuldades, estendendo a mão, fazendo ali. Aí você fala: mas como Deus está cuidando da minha vida? Como Deus pode cuidar da minha vida? Como Deus vai poder cuidar da minha vida? Ele sabe, Ele tem a forma correta, Ele tem a forma certa. E Ele vai conseguir cuidar de cada um de nós, em tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Não existe nada que passe desapercebido para Deus. Ele está atento a tudo que está ocorrendo na sua vida, e não vai deixar nada sem o cuidado dEle. Amém? Deus cuida do seu povo de uma forma muito especial. Nós podemos perceber isso e ver essas riquezas nos textos, em alguns textos no Velho Testamento. Quando Deus separou para Ele um povo, o povo de Israel, falou: esse é o meu povo, e eu vou cuidar desse povo de uma forma intensa e uma forma especial. Teve uma época que o povo de Israel estava preso numa nação, escravo lá, viviam debaixo de opressão, viviam ali angustiados, viviam ali perseguidos, como muitos de nós muitas vezes nos sentimos, perseguidos, escravos, algo tentando roubar a liberdade, a alegria, a paz, o vigor, e o povo de Israel ali no Egito estava sofrendo toda essa opressão de Faraó, mas Deus olhou a aflição e o clamor e o pedido daquele povo para Deus intervir. Como Ele olha para cada uma das nossas orações, quando liberamos a Ele, fala: Senhor, me socorre, porque eu estou precisando da Tua intervenção. O povo de Israel fez esse pedido, aí Deus providenciou uma forma. Ele foi até ali, agiu através de vários milagres. E no processo de arrancar o povo de Israel da escravidão do Egito e levar para a terra prometida, Deus fez muitos milagres. Numa ocasião, Deus transformou todas as águas do Egito em sangue. Deus poderia ter feito isso de várias maneiras. Deus poderia ter feito chover sangue do céu. Uma chuva intensa, torrencial de sangue, regando a terra, correndo para os riachos, para os rios, para os lagos, e todas as águas do Egito se tornariam em sangue. Sim ou não? Deus poderia ou não poderia? Deus poderia ter feito assim, um milagre vindo do céu, mas Deus decide fazer diferente. Deus usa pessoas para realizar os seus feitos sobre a terra. Deus disse para Arão: pegue a tua vara, toque nas águas, e elas se tornarão em sangue. Para Deus operar esse milagre, Ele usou as mãos de Arão. Muitos milagres
Deus faz, mas Ele faz usando as mãos de alguém. No processo de libertação, o povo de Israel conseguiu sair, e já fora do Egito, caminhando, de repente no caminho, há um obstáculo. Eles chegam diante de um mar que estava à frente deles. E atrás deles, e atrás do povo de Israel, vinha o exército de Faraó furioso, com um desejo de destruí-los. E aí naquele tempo, olhando para frente o mar, sem poder ir, olhando para trás, vendo o exército de Israel, Deus, mais uma vez, cuidou do seu povo. Cuidou de livrar o seu povo daquele momento de perigo. E muitas vezes você percebe que na sua vida há uma perseguição, alguém está te perseguindo, correndo atrás de você, te caluniando, te injustiçando, tentando destruir a tua vida, tentando destruir a tua família. Satanás levanta pessoas com o mesmo propósito, de correr atrás de você para te destruir, e você olha para frente e fala, não tem saída, eu vou ser destruído, eu não consigo passar adiante. Mas Deus te faz olhar para frente e crer que Ele tem um milagre, que vai fazer com que você consiga se livrar dessa perseguição. Amém? Deus fez isso. Quando o povo estava ali diante do mar, Deus disse para Moisés, Moisés, entre em ação, agora é contigo. Levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o. Quem abriu aquele mar para o povo passar foi Deus. Mas como Ele fez isso? Usando as mãos de Moisés. Deus poderia ter enviado um furacão, um tornado, um elemento da natureza que viesse com uma velocidade tal e passasse por aquele mar e levasse toda aquela água para os ares. É isso que acontece quando tem esses fenômenos, e aquele mar se secaria e o povo passaria ali naquela passarela, tranquilo, porque Deus abriu aquele caminho. Mas Deus não fez assim. Deus faz as coisas de uma forma prática, simples, natural, mas expressando como é a forma dele fazer. E para Deus fazer alguma coisa sobre a terra, Ele usa as mãos daqueles que estão ali disponíveis para isso. Moisés estava ali disponível. Deus falou, levanta a tua mão, Moisés, e divide o mar. E o que aconteceu? Um milagre. O mar se abriu, o povo passou, e o exército de Faraó morreu afogado naquele mar. Muitos episódios tem, você vai encontrar muitas situações onde Deus, cuidando do seu povo, livrando através da intervenção de alguém que Ele encontrou disponível para isso. O povo de Israel viveu oprimido, se estabeleceu na terra, mas logo nos primeiros anos foi muito perseguido, ele foi ali sufocado pela força dos filisteus. Os filisteus eram uma nação que não queria o povo de Israel ali, se levantava contra e fazia de tudo para oprimir o povo de Israel. E aí o povo de Deus, passando por aflição, o que fez? Clamou a Deus, pediu socorro para Deus. É o que você tem que fazer sempre. Tem um problema na tua vida? Peça socorro a Deus, e Ele vai operar um milagre para livrar a sua vida do problema. O povo clamou a Deus, e Deus levantou várias pessoas, mas um deles foi Sansão. Deus levantou Sansão, operou de forma sobrenatural na vida dele, ungiu Sansão com uma força fora do normal, e Sansão foi usado para ajudar Deus a cuidar do seu povo, livrando da opressão dos filisteus. Tem uma ocasião em que Sansão estava ali rodeado pelos inimigos, sem nenhuma arma, sem uma lança, sem uma espada na mão, e ele foi ali encurralado pelos inimigos. Mas aí ele viu no chão uma queixada de jumento, pegou, e com aquela queixada, a Bíblia diz que ele matou 1000 filisteus. E foi tanto que a mão deles ficou apegada àquela queixada. Mas Deus livrou o povo de Israel da opressão dos filisteus, usando as mãos de Sansão. Destruiu o povo usando as mãos de Sansão, quando ele derruba as colunas, e houve ali uma destruição imensa
sobre os filisteus. Deus age assim. Mais para frente, já depois do tempo dos juízes, já quando foram estabelecidos reis, no tempo em que os reis reinavam em Israel, Deus usou as mãos de um jovenzinho, Davi, para destruir um gigante filisteu de 3 metros de altura. Mais um momento e um período na história em que Israel estava sendo envergonhado, estava sendo ali encurralado pelos filisteus. E Deus usa as mãos de Davi, para que ele pegue algumas pedras, pegue uma pedra, ele pegue várias, mas uma só foi suficiente para ele lançar na testa daquele filisteu gigante, ele cair. E aí Deus usa as mãos de Davi para pegar uma espada e cortar a cabeça daquele gigante. E o exército dos filisteus recuar. E mais uma vez, Deus cuidando do seu povo, usando as mãos de alguém. É assim que Deus faz. Como Deus cuida do seu povo? Usando as mãos daqueles que estão disponíveis para isso. Como Deus cuida dos seus filhos? Através das pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Diga assim comigo: Deus cuida da minha vida através das pessoas que Ele colocou ao meu redor. É assim que Deus faz. E Deus nunca vai mudar. Vai continuar fazendo. Se Deus fez isso tantas vezes com o povo de Israel, Ele não age diferente hoje com o seu povo, a igreja, o povo que vive na presença de Deus. A vida dos seus filhos são preciosas, importantes, e Deus não vai deixar de agir dessa forma. E Ele vai continuar cuidando de nós, usando as mãos de alguém que está próximo de nós. Mas Deus não faz isso só porque Ele quer. Ele faz isso também porque nos dispomos a isso. Se você não dispuser as suas mãos para Deus usar, Ele não vai te forçar a isso. Mas as nossas mãos precisam ser uma extensão das mãos de Deus. Diga assim: as minhas mãos precisam ser uma extensão das mãos de Deus. Deus tem muita coisa para operar nesses dias. Centenas e centenas de casas estão passando por situações difíceis, problemas, e precisam de uma intervenção, precisam de um milagre de Deus. E quem vai estar ali para Deus usar para operar esse milagre? Quem? Quem? Só? Quem? Você, eu, nós. Amém? É assim que Deus vai fazer. As nossas mãos precisam ser uma extensão das mãos de Deus. Existe um texto na palavra que eu queria ler contigo, que me impressiona muito e me desafia. E eu espero que te desafie também. Atos 19:11. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia os milagres? Através das mãos de quem? Tinha alguém ali para Deus operar o milagre. Teve uma ocasião que Paulo estava pregando, e aí a reunião se estendeu, e se estendeu, e se estendeu, e foi até mais tarde, e tinha uma pessoa ouvindo a pregação, sentada numa janela, e ele, vencido pelo sono, adormeceu e caiu da janela, do 3º andar de uma construção, e caiu no chão e foi tido como morto. Paulo desceu até lá, chegou naquele rapaz, abraçou aquele rapaz, e ele ressuscitou. Aqueles braços não eram os braços de Paulo, eu tenho certeza disso. Quando Paulo abraçou aquele rapaz, aqueles braços eram os braços de Deus. Deus deu vida novamente àquele rapaz, usando os braços de Paulo. Ele estava ali para isso. Deus deseja fazer isso hoje. Deus deseja usar as nossas vidas, para que ela seja uma
extensão de tudo aquilo que Ele quer fazer. Deus deseja que nós coloquemos à disposição dEle as nossas mãos, os nossos braços, o nosso tempo, aquilo que pudermos, para Ele usar e operar o que Ele quer fazer. Por quê? Ele é benigno. Deus deseja fazer o bem para muita gente, mas Ele só vai conseguir fazer se alguém se dispuser a ir até cada um que necessita de uma intervenção dEle. Nós temos que entender isso. As nossas mãos, os nossos braços podem ser usadas por Deus. Teve uma ocasião, numa reunião na igreja, em que o dirigente de louvor estava aqui nos levando naquele momento de adoração a Deus, um momento de intimidade, um momento tão precioso, onde desfrutamos de uma forma tão palpável da presença de Deus, sim ou não? Você está aqui, aquele momento, você fala, você sente que está na presença de Deus. E aí ele nos conduziu assim, falou, olha, agora eu queria que você recebesse um abraço de Deus. Eu queria que cada um de vocês estendesse as mãos para cima, inclinasse as mãos sobre o teu ombro, bem apertado, e você ali, fechasse os teus olhos, e sentisse agora Deus te abraçando. Você dando um abraço em Deus. Foi muito gostoso, foi muito especial aquele momento, um momento rico na presença de Deus. E naquele momento, Deus me expressou algo para mim. Deus falou o seguinte, olha, eu queria que você fosse lá atrás, no fundo da igreja, encostado na parede. Tem uma pessoa ali, tem um irmão ali. Eu queria que você fosse até lá e desse um abraço nele. E dissesse para ele que esse abraço é um abraço de Deus para ele. Eu falei, mas e se ele não quiser, como é que eu vou chegar a abraçar? Bom, eu pensei, se ele não quiser, ele vai falar, não quero, tá bom, fica tranquilo aí, fica em paz. Vou até lá. E aí eu fui, naquele momento que estava sendo dirigido, cheguei até ele e falei aqui, eu vim te dar um abraço. Mas esse abraço não é abraço meu, não. Um abraço que Deus pediu para se dar, dizendo que esse é um abraço dele para você. Ele falou, eu sei. Eu falei, mas como você sabe? Ele falou, eu estava aqui, estou passando por muitos problemas, por muitas dificuldades. A minha vida não tem sido fácil. E eu estava aqui no fundo, falando, Deus, eu quero receber um abraço do Senhor, mas eu não vou fazer nada, eu não vou até o Senhor. E ele estava com os braços cruzados, para baixo. E quando eu disse isso, eu percebi que Deus ouviu. E eu sei que foi Deus que te trouxe aqui, porque Ele tinha orado nesse sentido. Deus vai nos mostrando que Ele pode usar os nossos braços se nós nos dispusermos para isso. Se nós pudermos declarar a Ele, Senhor, estou aqui, pode me usar para fazer o que o Senhor quiser. Teve uma outra ocasião, uma experiência que um irmão me contou, já há algum tempo atrás, talvez eu não vá lembrar todos os detalhes, mas foi uma experiência muito rica, em que um irmão chegou até a mim e falou assim, Nésio, eu estava num período de oração, alguns dias, ou uma semana de oração e jejum por algumas causas, e todos os dias eu estava orando. E num determinado dia, naquela semana, de madrugada, eu acordei, não conseguia dormir, e aí eu falei, bom, então eu vou orar. E aí ajoelhei ali do lado da minha cama, estava orando, e de repente, enquanto eu estava orando, uma parede do meu quarto começou a brilhar. A parede toda brilhava muito, parecia que era uma luz vinda daquela parede, como se fosse a parede toda uma lâmpada, e iluminou todo o quarto. Mas ele entendeu que era uma visão que Deus estava dando para ele, não era uma iluminação física, mas era uma visão onde Deus estava mostrando, através daquela parede, uma luz vinda da presença dele. E aí eu vi, saindo através daquela parede, duas mãos juntas, duas mãos vindo na frente, vi saindo duas mãos daquela parede na frente. E aí pensei, mas será que são as mãos de Deus? Será que Deus está mostrando as mãos para mim?
E naquele momento, prosseguindo, essas mãos foram avançando e através da parede foi surgindo o vulto de uma pessoa que estava saindo pela parede. E aí eu pensei, mas será que eu vou ver Deus, se é a presença de Deus, a face de Deus? Mas aí aquela visão foi prosseguindo e saiu uma pessoa através daquela parede. Muito feliz, rindo muito, dando gargalhadas, expressando muita alegria, contagiando aquele ambiente com tanta alegria. E aí depois disso, essa pessoa foi retornando, nessa visão espiritual, essa pessoa foi retornando para a parede, saiu, foi encoberta por ela, e depois que voltou atrás, a parede apagou a luz e não teve mais aquilo, e foi a experiência que teve ali. E eu pude perceber que Deus estava revelando e mostrando algo para aquele irmão que estava orando, que é dentro dessa revelação que Deus tem nos mostrado. Porque eu pude ver ali Deus mostrando para ele que as mãos dele estão nas mãos dos irmãos que estão com ele. E que nós podemos ver Deus através da face das pessoas que estão conosco. Aí ele disse, olha, eu contei isso para você porque o irmão que saiu daquela parede era você. Eu falei, mas eu não vivo sorrindo, dando gargalhada, minha cara é tão fechada, né? Minha esposa precisa chegar para as irmãs e falar, olha, não tem medo não, pode chegar, ele não é bravo não, ele é bonzinho, porque eu estou sempre, por questões de temperamento, gente, eu gostaria de ser diferente, mas eu estou sempre concentrado, minha fisionomia é mais fechada, eu tenho a cara mais séria por questões de temperamento, sou iracundo, isso tudo às vezes afasta, assusta as pessoas, mas não é a realidade interior. A minha vida com Deus é uma vida onde essa alegria está presente, há muito tempo, desde que aquela mulher maravilhosa, ela é minha esposa, me apresentou Jesus, ela me levou até Jesus, me deu essa riqueza, e me deu muito mais do que isso, não só a riqueza de uma vida com Ele, Deus me deu ela como alguém que está comigo. Nesse ano faremos 35 anos de casados, 35 anos que Deus tem feito algo poderoso na nossa casa, porque eu tenho uma mulher de Deus, comprometida, de oração. Isso me dá uma alegria. Tivemos 2 filhos, já casados, que são uma expressão de alegria para nós, passaram pela juventude de uma forma que nos trouxe alegria. Casaram no Senhor, temos um genro, uma nora, tementes, que servem ao Senhor, temos os nossos filhos comprometidos totalmente com Deus, isso é uma alegria que todos os pais têm e anseiam ter. Deus tem me abençoado profissionalmente, embora exerçamos aqui o ministério de pastores, mas eu tenho uma atividade profissional, sou engenheiro, presto serviço para a justiça, fazendo perícias, e cada vez mais Deus tem proporcionado e acrescentado, e isso tem sido motivo de alegria. Deus tem cuidado da minha vida, da minha família, de uma forma tão especial, e isso não tem valor e me dá uma alegria imensa. E é isso que Deus espera que a gente expresse, a alegria de ter uma vida com Ele. Essa experiência que esse irmão teve me mostrou isso, foi isso que a gente tem que fazer, expressar e mostrar para as pessoas. Isso foi para mim, o irmão teve a experiência, mas eu falei, Deus, você falou comigo também. E eu pude perceber que Deus deseja usar as nossas mãos para cuidar daquelas pessoas que Ele quer cuidar. Olhe para as tuas mãos. Diga assim, Deus, as minhas mãos estão à sua disposição. Pode usá-las. As nossas mãos devem ser uma extensão das mãos de Deus. Como isso pode acontecer? Olhe para as tuas mãos e repita comigo essa expressão. Diga assim, e Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários. Você crê nisso?
Amém? Deus fez isso com Paulo e Ele fará com as tuas mãos. É só você colocar diante de Deus e falar: Deus, está aqui a minha mão, pode usar, faça o que o Senhor quiser, que o Senhor possa usá-la para abençoar e cuidar de tantas vidas que o Senhor tem para cuidar, porque eu estou me dispondo a te servir, a estar contigo, a ir onde o Senhor quiser que eu vá, porque ali eu sei que o Senhor vai operar milagres através das minhas mãos. Amém? Esse é o desejo de Deus. Você precisa tomar essa decisão, se dispor para Deus te usar, porque Ele deseja usar. Tenho ficado triste nesses dias com algumas coisas, muito mais feliz do que triste, mas tem algumas coisas que nos entristecem. Algumas situações têm entristecido porque nós temos ouvido de algumas pessoas a seguinte declaração: eu não vou me envolver com as casas de paz. Eu não vou atrás de ninguém para oferecer uma casa de paz. Isso é muito triste. Deus não vai obrigar ninguém a se oferecer para Ele usar. Mas Deus espera que cada um possa se apresentar para Ele e dizer: Senhor, usa a minha vida onde o Senhor quer usar. Deus só vai fazer o que Ele quer fazer na casa e na vida daqueles que estão necessitando dEle, se alguém decidir entrar lá e falar: Senhor, aqui estão as minhas mãos, opere o milagre nessa casa, porque as minhas mãos estão aqui. Quais mãos Deus vai usar? Quais mãos Deus vai usar? A sua? A sua? Apresente a Deus, fala: aqui, está aqui Deus, está aqui, pode usar. Eu creio que através das minhas mãos o Senhor fará milagres extraordinários, porque eu vou em Teu nome, e eu vou apresentá-lo diante das necessidades e dos problemas. Eu vou pegar o problema e colocar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui o problema, e vou dizer para o problema está aqui, Jesus. Jesus vai operar e resolver esse problema, porque eu creio no poder que é nele, e a Tua mão estendida fará com que o milagre aconteça sobre a vida, sobre a família, sobre a casa que necessita receber Jesus. Amém? Vá com essa fé. Mas se você oferece as suas mãos, se você quer que as suas mãos sejam uma extensão das mãos de Deus, você precisa saber como elas são. As nossas mãos precisam ser como as mãos de Deus. Você quer oferecer para alguém, para Deus usar as suas mãos, mas se as suas mãos não forem como a dele, Ele não vai poder agir. Você precisa se apropriar disso. Como são as mãos de Deus? Como são? A Bíblia diz que as mãos de Deus são fortes. Êxodo 13:9 diz assim: com mão forte o Senhor vos tirou do Egito. A Bíblia diz que as mãos de Deus são poderosas. 1 Pedro 5:6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. As mãos de Deus são grandes. Isaías 40:12 diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas? A Bíblia diz que Deus, na concha das suas mãos, concentrou ali as águas de todos os oceanos. Mas eu digo muito além disso. Na palma da mão de Deus está o universo, estão todos os planetas. As mãos de Deus não são grandes, elas são infinitas. As mãos de Deus são boas. Esdras 8:22 diz: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Assim devem ser as nossas mãos. Deus espera que as nossas mãos sejam boas, inclinadas a fazer o bem, que elas sejam grandes, sempre tenham condições de fazer mais do que ela tem feito. Que elas sejam fortes, que elas tenham condições de trazer para cima alguém que está para baixo, de colocar alguém numa condição elevada, de fazer com que as pessoas sejam fortalecidas. As nossas mãos, sendo usadas por Deus, elas vão ter toda a condição de operar os milagres. Mas como estão as mãos de Deus? Como as mãos de Deus estão hoje? Você sabe que Deus tem mãos, sim ou não? Você já viu a mão de Deus? Já viu?
Essa pergunta pode ser uma pergunta duvidosa, porque eu te disse que você pode ver as mãos de Deus na vida das pessoas que Ele coloca ao seu redor. Mas as mãos do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus tem mãos e que elas são grandes, fortes, poderosas, boas. Mas nós não vemos essas mãos. Mas você tem condição de imaginar como essas mãos estão hoje? Como é que você acha que estão as mãos de Deus hoje? Como que estão as mãos de Deus? Como? Como? Estendidas. Sim, é essa visão que você tem que ter. Deus sempre com as mãos estendidas. Sobre quem? Sobre nós. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Se você deseja servir ao Senhor e colocar as tuas mãos à disposição dEle, mas você tem uma mão encolhida, se você diz, não, Senhor, não, isso é muito, eu não quero fazer, deixa os outros fazerem. Nesse tempo, é tanta correria, eu quero descansar, eu tenho que cuidar das coisas da minha casa e tal. E se você não estender as suas mãos, Deus não vai te forçar a isso. Ele simplesmente vai usar as mãos que estão estendidas. Deus não vai deixar de fazer o que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Mas Ele vai fazer usando as pessoas que estão ao nosso redor para operar os milagres que Ele tem a operar, que Ele quer operar. Ele vai usar as mãos que estão diante dEle estendidas. Então, se você deseja que as suas mãos sejam uma extensão das mãos de Deus, e que elas sejam como as mãos de Deus são, as nossas mãos, como extensão das mãos de Deus, devem sempre expressar bondade, estarem sempre estendidas, serem grandes e fortes, e devem manifestar o poder de Deus. Deus cuidará de muitas pessoas através das nossas mãos, e usará as mãos daqueles que estiverem mais próximos de nós, para cuidar de nós. Essa é a maneira de Deus fazer. Deus sempre cuida de alguém, usando um outro alguém. E esse alguém pode ser nós. Eu e você. Ou para receber o cuidado de Deus, ou para cuidar de alguém que Deus quer cuidar. E temos as duas coisas. Quantas pessoas cuidam de nós através das mãos que Deus usa para expressar o amor dEle por nós? Quantas pessoas vão ser cuidadas e vão receber do amor de Deus através das nossas mãos, que disponibilizamos para Deus e dizemos, Deus, estou aqui, pode usar, sobre o quem o Senhor quiser. Pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu me disponho a ser uma extensão do teu amor e do teu cuidado sobre as vidas. Dentro de uma casa, quais mãos Deus vai usar para cuidar dentro das pessoas dentro de uma casa? Um casal. As mãos que estão mais próximas de um casal são as mãos do seu cônjuge. Deus poderá usar as mãos de uma esposa para cuidar do seu marido. Deus cuidando do marido, mas usando as mãos da esposa. Deus vai cuidar das esposas usando as mãos dos maridos que estão com ela. Deus vai cuidar dos filhos usando as mãos dos pais. São as mãos que estão mais próximas. Deus não vai cuidar da minha vida usando alguém que está longe daqui. Deus cuida de mim usando mãos que estão próximas. Os pais sempre terão as mãos estendidas para cuidar dos seus filhos. Podem ser filhos já adultos, já em uma idade onde eles sabem se virar sozinhos, mas os pais sempre terão as mãos estendidas para Deus usar no cuidado dos filhos. Mas os pais já bastante idosos, com debilidades, necessitando de cuidado, quem Deus vai usar para cuidar desses pais? Deus vai usar a mão dos filhos para cuidar dos pais. Amém? Muitos podem se negar a isso. É uma escolha. Uma má escolha.
negar a ser usado por Deus para cuidar de alguém que está próximo. Mas alguns agem dessa forma. Deus não vai deixar de cuidar das pessoas, Deus vai usar a mão de outros para cuidar de quem Ele quer cuidar. Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai cuidar dos seus filhos, Ele sempre vai cuidar da igreja, Ele sempre vai cuidar das ovelhas. Quem cuida das ovelhas? É o pastor. Deus proporciona um pastor para cuidar das ovelhas, líderes, discipuladores cuidando da sua vida. Você cuidando de tantos quantos o Senhor colocou debaixo de você. Deus sempre vai usar pessoas para cuidar dos seus filhos. E se essa pessoa é você, sinta-se honrado. Sinta-se alguém valorizado por Deus. Porque Deus dá muito valor às pessoas. Jesus dá muito valor às pessoas. Jesus expressou isso no tempo em que Ele nos trouxe tantos exemplos e ensinamentos. Jesus tocava nas pessoas com as suas mãos. Deus quer que façamos o mesmo. Porque Jesus tocava nas pessoas? Porque Ele queria expressar ali o valor que elas têm. Essa era a forma de Jesus agir. Na semana passada, o pastor Danilo trouxe uma palavra aqui, onde ele disse que um centurião, mandando chamar Jesus para intervir na vida de um servo que estava com uma necessidade, Jesus se dispôs em ir até lá e tocar naquele servo. Mas o centurião disse: não, eu não sou digno que esteja aqui, nem na minha casa. Mande uma palavra com autoridade, e o milagre vai acontecer. E Jesus respeitou. Jesus não vai entrar na sua casa se você não quiser. Por isso, quão preciosa é essas vidas que abriram as suas casas para Jesus, porque aí Jesus entra com alegria e opera os milagres ali. Mas Jesus pode operar à distância com uma palavra dele, mas não é essa a forma dele agir. Ele fez porque o dono da casa disse para que ele não entrasse lá. Mas há 2 semanas o pastor Antônio trouxe uma palavra onde ele diz que Jesus curou leprosos. E quando ele curou um leproso, ele tocou no leproso. Ele trouxe até, o pastor Antônio, alguns detalhes de como era difícil essa situação diante da condição física daquele necessitado. Mas Jesus não se incomodou com isso, Jesus tocou naquela vida. Jesus quer cuidar de cada um de nós, amém? E Ele quer tocar em nós. E como que Ele vai tocar em nós? Através das mãos que estão próximas. Deus dá muito valor às pessoas. Deus dá muito valor àquelas pessoas que se apresentam e vão até Ele se acolher debaixo das suas asas. Os seus filhos. Se Deus tem te levado para você cuidar de alguém nesses dias, quem tem cuidado de alguém nesses dias? Levante a mão. Ou indo através de uma casa de paz, quem é discipulador aqui? Quem é líder de célula? Quem tem acompanhado alguém e tal? Muitas mãos aqui Deus tem usado para cuidar dos seus filhos. Eu costumo dizer que nós somos chamados por Deus para sermos babás dos filhos dele. Olha que honra e que privilégio você cuidar dos filhos e das filhas de Deus. A rainha da Inglaterra precisou de alguém para cuidar do seu filho, o príncipe. E ela requisitou muitas pessoas para cuidar. Imagina a responsabilidade desses serviçais em cuidar da vida de um príncipe que está sendo preparado um dia, talvez, para ocupar o trono e ser o rei do Reino Unido. Imagina a responsabilidade. Mas eu te digo que as pessoas que Deus tem colocado na sua mão para você cuidar, têm muito mais valor. Porque são príncipes e princesas do reino de Deus. Não é o Reino Unido, é o reino de Deus, é o reino dele, é a família dele, são os filhos dele. Por isso você precisa fazer isso com bastante responsabilidade, empenho e cuidado. Não se recuse a cuidar dos filhos de Deus. É uma posição de honra. E Ele vai fazer isso, usando as nossas vidas
ou se nós nos negarmos a isso, Ele vai levantar outros para fazer. Mas que riqueza é poder ser usado por Deus para cuidar de um filho, de uma filha dele. Amém? Quem Deus vai usar para cuidar dos seus filhos? Quem? Quem? Eu, diga assim, eu. Deus vai te usar, porque Ele tem muitos filhos e filhas para cuidar, e esses dias são dias especiais para isso, que você não se negue a ajudar Jesus a fazer o que Ele quer fazer. Jesus quer fazer muitos milagres. Eu queria ler com você um último texto, Lucas 4, 38 a 41. Nesse texto aqui, Jesus entra numa casa. Deixando ele, Jesus, a sinagoga, foi para a casa de Simão, Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Repita comigo isso. Impondo as mãos sobre cada um. E o texto prossegue dizendo, também de muitos saíam demônios. Você percebe aqui Jesus entrando numa casa, e certamente ali naquela casa tinha muita gente. Jesus estava no templo, no local de oração, na sinagoga, saiu dali e foi para uma casa, a casa de Pedro. E lá na casa, Jesus sempre estava rodeado dos seus discípulos e muita gente ali ouvindo os ensinamentos, querendo aprender, querendo estar perto de Jesus. Quem gosta de ficar perto de Jesus aqui? Ninguém é bobo, eles também não eram, então estava cheio de gente ali. E aquela casa, naquele ambiente com tanta gente, havia uma pessoa muito necessitada, havia uma pessoa que estava precisando de algo da parte de Deus. A sogra de Pedro estava deitada, estava acamada, porque ela estava com uma febre muito alta, tão alta que ela não podia nem se levantar. E aí o texto diz que algumas pessoas rogaram a Jesus em favor dela. Algumas pessoas chegaram até Jesus e falaram, Jesus, a sogra de Pedro está com uma enfermidade, está com uma febre muito alta. Algumas pessoas levaram o problema de alguém até Jesus. Sempre vão haver os intermediadores. Alguém que vai estar ali diante de um problema e sabendo que aquele problema é um problema muito sério. Você vai entrar numa casa e ali vai ter uma dificuldade que você vai dizer, nossa, isso é uma coisa muito séria. Mas eu conheço alguém que tem a solução. Você conhece ou não? Eu conheço alguém que pode fazer um milagre, intervir. E eu vou levar esse problema até Jesus. E você vai interceder em favor daquela pessoa necessidade. Seja uma enfermidade, seja uma casa que está destruída nos relacionamentos, seja uma casa em que os filhos estão indo para a droga, seja uma casa onde ali um desespero porque a provisão está acabando e a dificuldade financeira está tomando conta, e todas essas situações têm roubado a paz e o problema parece que se avoluma, que não tem solução. Mas você conhece quem tem a solução. E você vai chegar até Jesus e falar, Jesus, está aqui um problema. Jesus, quando soube disso, ele estava sentado ali com muitas pessoas ali ao redor, ele poderia simplesmente ter dito, imagino que ele estava na sala, as salas das casas ali de Israel não são grandes, as casas não são grandes, mas estava ali apertado e ela estava lá deitada, ele poderia simplesmente dali falar, seja curada, no meu nome. E a febre seria embora e ela seria curada. Sim ou não? Poderia. Mas o que Jesus fez ensinando aquelas pessoas e nos ensinando como nós devemos fazer? Jesus se levantou, foi até a sogra de Pedro, chegou e entrou naquele quarto, foi até a cama que ela estava deitada. E a Bíblia diz que Jesus, inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre foi embora. Esse gesto de Jesus, ele vai até o necessitado, toca nele, e o milagre acontece.
Essa notícia espalhou, certamente ali as pessoas que estavam ali falaram, nossa, um milagre aconteceu, Jesus operou um milagre, e aí espalharam para os vizinhos rapidamente, todas as pessoas daquela região que tinham enfermos em casa, trouxeram os seus enfermos no final da tarde, aonde Jesus estava. Eu não consigo imaginar diferente a situação, para mim, onde Jesus estava era um ambiente restrito, algumas pessoas entraram, mas muitas pessoas ficaram para o lado de fora da casa, ou ficaram mais distantes, porque a Bíblia diz que trouxeram todos. Era muita gente, eu não sei quantos, a Bíblia não registra, mas era muita gente. Muitos enfermos e necessitados e oprimidos, escravos que estavam, de pecados estavam ali, presentes diante de Jesus, porque precisavam de um milagre. E o que Jesus faz? Jesus poderia, da onde ele estava sentado, olhar para aquelas pessoas e falar, vocês estão curados, podem ir em paz. E todas aquelas pessoas ficariam curadas, sim ou não? Ficariam. Jesus poderia ter feito assim. Ou Jesus poderia ter feito diferente, que daria muito mais notícia nos jornais da época, e aquela foto ficaria muito mais bonita, onde ele pudesse pegar a sua capa, e de onde ele está sentado, fazer assim com a capa, em cima de todo mundo, e falou, receba o milagre, receba, eles cairiam no Espírito, e sairiam todos ali curados. Isso poderia ter acontecido, sim ou não? Poderia. Mas Jesus não fez assim. Como que Jesus fez? Como Jesus quer que nós façamos. A Bíblia diz que Jesus, diga assim, impondo as mãos sobre cada um. É um por um. Não adianta. Você precisa estar aonde um necessitado está. Se você não estiver na casa de alguém que necessita de Jesus, ele não vai poder estender as mãos dele, porque as mãos deles, as mãos de Jesus, podem ser, se você quiser, as suas mãos. E você estender sobre cada um as mãos, para ele operar o milagre, mas através das tuas mãos. Isso é amor. Jesus tem muita gente para curar, para libertar. A palavra também diz que muitos demônios fugiram, muitas pessoas foram libertas de escravidão demoníacas ali. A libertação, a cura, a salvação vem quando Jesus consegue tocar nas pessoas. Como Jesus vai tocar nas pessoas se ele não tiver mãos disponíveis para isso? Levante as tuas mãos. Fala assim, Jesus, as minhas mãos estão disponíveis para o Senhor usar e operar os milagres que o Senhor deseja realizar nestes dias. Você tem fé para isso? Jesus também. Jesus crê que as nossas mãos serão um instrumento que Ele vai usar para fazer os milagres que Ele está desejando fazer nesses dias. Mas se você não entrar numa casa onde há uma necessidade, isso não vai acontecer. Se você ainda não abriu e não se dispôs a abrir uma casa de paz, avalie essa situação. Se você que é um comprometido, se você já conhece Jesus, já tem uma experiência, já passou por uma confirmação na sua vida de que você tem a sua vida entregue a Jesus, decida se dispor, se oferecer para Ele te usar. É Ele que vai fazer, é a palavra dEle que vai libertar, é a palavra dEle que vai salvar, é o poder dEle que vai se manifestar, mas Ele precisa de mãos para cuidar de quem Ele está querendo cuidar. Eu queria te convidar a ficar de pé.